Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui estou aprendendo mais uma vez a guardar dinheiro. Quem de vocês aí sabe guardar dinheiro? É tudo mentira, não sei guardar não, eu sei gastar. Eu sou muito boa nisso. Não sei se vocês lembram, eu trouxe aqui para a gente falar sobre planejamento financeiro ano passado, uma pessoa que me ensinou bastante, me inspirou até a reservar alguma coisinha e pensar no que eu estava fazendo errado com as minhas contas. A gente não ganha muito, né? Então a gente tem que poupar um pouco. Para isso eu trouxe a nossa amiga, a Lígia. Ela vai se apresentar novamente, falar sobre dinheiro. É uma coisa muito difícil, Lígia. Quando eu a vi ela entrando, eu disse assim, puxa, você veio aqui falar de dinheiro de novo. E é isso aí, gente. Nós temos que aprender. Eu acho importante, então, a gente ter pessoas que têm condição de nos ensinar. E vamos, então, aprender com a Lígia Bulli a esse tema tão falado nos lares, né? E às vezes até dá umas encrenquinhas. Oi, Maria Lúcia, prazer estar aqui. Obrigada. Que bom, eu que agradeço. Me trazer de volta no programa. Hoje a gente vai falar de 3 temas. A gente vai falar de dinheiro, de comportamento e de bem-estar. E agora? Vou trucar você. Mas isso e eu vou bom. trucar também quando ela diz que ela não sabe falar, ela só gasta, tudo conversa. Mas não ela é verdade? Gastar assim. Não é gostoso? É a melhor coisa que tem. É verdade. Não podemos achar que não seja bom, né? Mas a gente tem que gastar quando a gente tem. É isso aí. Né? Então, no mês de janeiro, a gente comemora... Eu nem sabia que existia conscientização da saúde mental. Isso mesmo, é o janeiro branco, né? Então, o que é que esse janeiro branco explica pra gente? Porque a gente já passou janeiro, como é que fica agora? Em fevereiro, né? E como é que fica? Mas a gente ainda tá assim, no finalzinho, então vamos lembrar o janeiro branco. O janeiro branco é o mês da conscientização da saúde mental. E a importância, ele é um tema muito relevante para o nosso país, porque, eu não sei se você sabe, mas assim, o Brasil, infelizmente, ocupa lugares de destaque com relação à saúde mental. E não são lugares positivos. O Brasil é o país que tem maior número de casos de pessoas ansiosas. Ele é o campeão mundial e ele é um dos campeões mundiais também em casos de depressão. De depressão, né? Que triste isso, né? Muito triste. E nós temos um país tão bonito, né? Muito triste, né? E eu fiz questão de voltar nesse tema, apesar de janeiro já ter ido, né? Porque assim, o que o dinheiro tem a ver com a saúde mental? Né? E aí, assim, se a gente olhar para depressão e ansiedade, são 2 temas que, se a gente pensar nesses sentimentos, são 2 temas que têm por detrás uma palavra muito forte, que é o desamparo, né? É aquela sensação de desamparo com o governo, com o nosso trabalho. Você está falando do salário mínimo, vamos dizer assim, daquilo que a gente realmente ganha? Não só o que a gente ganha, mas aquilo que a gente consegue construir, né? Aquela sensação de que a gente está construindo, de que a gente está caminhando, que a gente está crescendo na nossa vida, aquela sensação de plenitude, sabe? Entendi. Então, as pessoas que estão nessa sensação de ansiedade, de depressão, muitas vezes não têm isso. Né? E o que isso tem a ver com o nosso tema, que eu pensei um tema para a gente conversar agora, porque é um tema assim, que é comum, é bem recorrente no começo do ano, que é como é que a gente faz um bom planejamento para o ano, né? Por que é tão importante a gente fazer o planejamento? A gente já gastou bastante. E agora, o que sobrou para planejar? Assim, nós passamos por um mês pesado, que é um mês de muitas contas, que é material escolar, IPVA, IPTU, né? Um mês que tem muitas contas extras aí. Então, o que esse tema planejamento financeiro tem a ver com a saúde mental? Como é que o financeiro contribui para melhorar ou piorar esses quadros de depressão e ansiedade? Né? Uhum. Então, eu quero falar um pouco disso hoje. Já está falando. Como é que a gente faz um planejamento e por que, assim, muitas vezes é tão difícil a gente olhar para isso e fazer um bom planejamento, né? Como é que a gente consegue começar e terminar e fazer com que isso seja um instrumento. Mas isso não é a nossa cultura também? Porque o brasileiro, ele mal sabe quanto ganha, que dirá porque está gastando. A gente está falando do Brasil de uma forma ampla.
né? Então, nós nascemos, nós às vezes até vê os pais gastando, mas não sabe de onde vem o dinheiro. E eu acho que essa nossa cultura nos impede de enxergar uma realidade além, né? Então nós precisamos, nas escolas, eu sempre falo isso, que deveria sim, com mais força, com mais ampliar esse conhecimento de como mexer com o dinheiro. Nossa, super. Eu vou te contar que, assim, este tema de educação financeira, essa preocupação com o dinheiro, está crescendo no Brasil. Já existem várias iniciativas de colocar a educação financeira nas escolas. Tem muitas escolas fazendo trabalhos excepcionais. Que ótimo. Então, a gente tem cada vez mais despertado para esse tema. Um outro dado, por exemplo, tem muito mais mulheres hoje em dia cuidando dos próprios dinheiro, cuidando de acesso ao mercado financeiro, né? Então, assim, a gente tem vitórias, mas nós estamos ainda muito longe do que a gente precisa, do lugar que a gente precisa estar, né? E quando você fala de cultura, sim, né, tem muito da cultura. E é um pouco disso que eu quero falar, porque assim, nós começamos o ano, e é muito comum quando a gente começa o ano, e eu tenho várias pessoas que me procuram e falam, Lígia, eu preciso fazer um planejamento, vamos fazer um plano, é tão difícil, como é que eu faço, né? E aí começam muito empolgado, que nem quando a gente quer fazer dieta, né? Quer que dá certo. Super empolgado, e aí vai largando, ou pega uma tarde, chama o parceiro, fala, vamos fazer as coisas. Mas claro, gente, ela fala pra gente não gastar. Como é que a gente vai fazer um planejamento sem gastar? Aí você pega no pé, né? E aí começa, né, aquele palco de discussões e brigas que não vai pra frente. Então, eu queria trazer hoje um pouco dos comportamentos que tem aí, quais são alguns comportamentos que a gente tem que impedem a gente de chegar lá, né? Certo. E esses comportamentos, eles têm muito a ver com a cultura, sim, e tem muito a ver também com aquilo que a gente aprendeu na nossa família de origem, sabe? Então, se a gente viveu, por exemplo, numa família onde o tema dinheiro era um tema tratado como uma oportunidade, como uma possibilidade de crescimento, normalmente a gente está mais predisposto a falar sobre isso, né? Então, se era um lugar de crescimento e o outro é um lugar de brigas, né? Se era um lugar de fartura e o outro é um lugar de restrição, dependendo das experiências que a gente teve na vida, a gente está mais propenso ou menos propenso a falar disso, né? Só que a gente não percebe. Sim, é o dia a dia, né? É o dia a dia, você vai no automático, né? Então, a gente tem esses comportamentos dentro da gente que são barreiras que nos impedem de falar sobre isso, né? Ou de sentar e de estabelecer uma relação mais positiva. Pegar o papel e, né? E anotar. Então, eu vou te contar alguns. E aí você me conta se tem algum desses que pega no teu fígado. Rim, coração. Assim, bem comuns que acontecem, né? Primeiro, assim, a pessoa fala assim, eu vou fazer meu planejamento, mas ela fala assim, eu não sou bom de matemática. Eu não sou bom de matemática, eu não sei planilha, né? Eu preciso de um aplicativo muito difícil, né? Assim, é uma barreira, mas que realmente ela não deveria existir, porque para a gente fazer um planejamento, a gente precisa começar com um papel, um lápis e uma calculadora que normalmente a gente tem no celular. Então, não precisa de muito. Sim. Né? E precisa de intenção, isso precisa, né? Então... Maturidade. Isso, né? Então, o primeiro passo é a gente fazer o diagnóstico. Então, a gente sentar e entender onde é que a gente está, né? Quanto é que a gente ganha mais ou menos? A gente não precisa ter todas as respostas no primeiro momento. Quanto é que a gente ganha? Quanto é que custa a nossa vida? Está sobrando? Não está sobrando, né? O que a gente tem feito com esse dinheiro que sobra, se sobra, né? Então, esse é o primeiro passo, que é o diagnóstico. Então, esse primeiro passo, muitas vezes a gente já não dá, porque fala, preciso de muito conhecimento. Não precisa, né? Uhum. Uma outra coisa que é bem comum, né? E muito ligado ao feminino, no geral, é assim, eu não faço esse tema de planejamento, quero saber de organização financeira e nada disso, porque isso o meu parceiro, meu marido, meu filho, meu pai fazem, né? Cabe a eles. E isso tem a ver muito com a cultura, não é? Verdade. Assim, a gente acha que o masculino normalmente ele é melhor do que a gente
para cuidar do nosso próprio dinheiro, né? Isso assim, na verdade, não tem pesquisa nenhuma que fala que os homens são melhores do que as mulheres em cuidar de dinheiro. E nem que as mulheres não são capazes, né? Mas abrindo um parênteses aí, me desculpa. Imagine, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Algum tempo atrás, a gente ouvia muito falar assim, a esposa, a mulher em casa, ela também tem uma calculadora na cabeça, né? Sim. Ela que compra os mantimentos, ela que sabe aonde gastar o dinheiro. Quer dizer, existe aí um mundo paralelo de mulheres que sabem como gastar o dinheiro do seu parceiro, do seu marido, né? E aquela que não tá nem aí, nem com o dinheiro dela e nem com o dinheiro da família. Então, você vê que curioso, né? Porque a mulher, ela tem um papel, né, na nossa cultura, que é o dinheiro, normalmente a gente chama do pequeno dinheiro, né? O dinheiro do dia a dia, de administrar, e ela faz isso muito bem. Muito bem. E normalmente as decisões femininas são muito ligadas, são decisões muito melhores, porque ela cuida do futuro. Então ela cuida do ambiente dela, ela cuida da casa, ela cuida da maternal, educação, né? dos filhos, é essa coisa maternal que a gente tem, né? E ela toma decisões, inclusive boas. Ela quer que o dinheiro dela, no geral, seja bem usado em organizações que cuidam do planeta. Então, todo esse cuidado e esse carinho, normalmente é muito mais ligado à mulher do que ao homem, né? Mas o dinheiro grande, ou planejar, aquela coisa do planejar, de investir, etc., de grandes decisões, a mulher tem medo, ela se esquiva, né? E não tem motivo para isso. Não tem. E quando ela faz isso, ela rouba dela mesma a oportunidade de tomar decisões que são as decisões coletivas da família, que é o segundo passo do planejamento financeiro, né? O primeiro, a gente entender onde a gente está, e o segundo é a gente saber o que a gente quer com o nosso dinheiro, quais são os nossos objetivos. Sim. E esses objetivos não são só do homem, né? Eles são objetivos coletivos. Então, é muito importante ela estar junto nesse processo. Eu não tenho problema que o masculino, né, o filho, o pai, quem quer que seja, execute as tarefas de investir, etc., cuidar, fazer conta. Então, esse não é o problema. Não importa quem. Não importa, mas desde que ela participe das decisões, Sim. que ela saiba o que está acontecendo. Então, esse é um comportamento que a gente vê e que não ajuda que as pessoas tenham o seu projeto de ano feito, né? Uma outra característica ainda do feminino, 2 pontos importantes da gente lembrar, é que 50% dos casamentos no Brasil acabam. E quando a gente tem os dois participando das contas, você tem fins de casamento que são naturais Triste, e que né? acontecem, né? Mas você tem fins de casamento muito mais bem resolvidos. Tira aquela coisa de a pessoa achar que o outro tá fazendo coisas que eu não sei, ou que ele... Mas aí a gente né? tem que voltar lá no segundo, porque a mulher, quando ela é prestativa, quando ela sabe dos gastos, num final de casamento ela tem muito mais liberdade para resolver alguns pontos financeiros. Super, Então por isso que é importante que ela participe, né? E é importante também porque o terceiro ponto em relação ao feminino é que a gente sabe que as mulheres vivem mais. Então, em algum momento da vida, se ela não começou antes, ela vai ter que aprender a tomar decisões e num momento que ela está meio fragilizada, né? Então, é importante começar antes. Então, esse é uma característica e um comportamento aí. Tem um outro comportamento que é bem comum. A pessoa que fala assim, já está tão complicada a minha vida, né? Eu já estou tão estrupiada, para não falar outra palavra, né? Que larga, né? Não quero mais saber, deixa esse sistema não está me ajudando. Vai gastando. E não faz nada, né? Não faz planejamento nenhum. Infelizmente, a conta chega, né? Não tem como a gente esquecer e ficar no escuro e achar que alguém vai resolver isso pra gente. Não vai. Então, é bom que a gente sente e comece a olhar e a gente... não navegue no escuro, né? Eu, na realidade, já que ela falou que ia pegar no meu fígado aqui, nenhum desses 3 eu entrei, viu? Aí, ó, que bom. Mas os 3 fazem parte. Também tem isso, né? Então, por exemplo, quando você sabe que você só conta com você, você trabalha mais, você luta mais, né? Você planeja melhor aonde gastar e o que fazer. Porque se lá na frente você precisar de alguma coisa grandiosa, você tem o seu nome a zelar. Então, você corre para que esse nome aí, né, o nome da gente esteja bem
principalmente nos bancos, nas financeiras que estão, nós já vamos falar nesse assunto também. Então, eu sei que se eu tiver uma necessidade, meus 3 filhos vão me apoiar. Mas eu não posso hoje achar que amanhã, ó, filho, ó, dá pra ir? Não faço Contar isso, eu com isso. nunca fiz isso. Então, quando existe uma situação grave, obviamente eu sei que eles vão estar comigo, né? Mas é importante as mulheres em casa descobrirem esse ponto, né, de que você é capaz de fazer alguma coisa. Sim. E viver bem com o que você ganha e ter a possibilidade de ganhar melhor com o seu parceiro, né? Então, a mulher que ela tá por ela mesma, né? Ela é obrigada a fazer esse processo de planejar-se, né? Que muitas vezes ela delega para o outro. Então, ela tá bem próxima das decisões. Então, ela cada vez vai tomando decisões melhores, que é o terceiro passo do planejamento financeiro, né? O primeiro é a gente saber onde a gente tá, o segundo é a gente fazer as escolhas, né? E o terceiro passo é a gente cortar aquilo, se for necessário, que a gente precisa cortar, né? Aquilo que não faz muito sentido, aqueles boletos que não fazem sentido a gente pagar. Não sabe nem por quê. É muito comum, né? A gente contrata um serviço, esquece dele e fica pagando, ou contrata um seguro que a gente nem lembra que fez. A gente fica mais próximo disso daí, e a gente sabe também, se a gente tem os objetivos definidos, a gente sabe, eu quero comprar tal coisa, eu quero fazer tal viagem, fica mais próximo, mais fácil de você saber qual é o esforço adicional que você precisa fazer para chegar lá. Sim. Né? E quando você delega isso para alguém, isso não acontece, né? Você fica sempre sonhando ou chateada porque você não faz aquilo que você quer fazer. Também. Né? Então, são alguns comportamentos bem comuns. Né? E tem uma outra coisa, assim, que são comportamentos que não ajudam a gente a criar essa organização, que é assim, a pessoa até começa, né, o casal começa, senta, tem algum jeito de olhar para o dinheiro, já tem algum jeito lá, uma planilha, o que quer que seja. Começa no ano, todo empolgado, roupa nova, né? Tudo assim, né, certinho. Mas desiste. Por quê? Porque eles sentam e fazem um planejamento maravilhoso, né? Cheio de muitos detalhes, né? Então, assim, eu vou gastar tanto no aluguel, no condomínio, não sei o quê, eu vou gastar tanto para sair, eu vou gastar tanto na pipoca, mas aí você fala assim, nossa, é tão detalhado que a pessoa não dá conta. Se perde. Ou não dá conta de ficar alimentando e cuidando desse planejamento que fez, né? Porque não adianta nada a gente planejar e depois a gente não controlar aquilo que a gente planejou, né? Então, mas isso é uma frustração, né? É aí que entra a depressão. Exato. Né? Então, por que é tão importante a gente ter o planejamento como uma bússola para o nosso mês, para o nosso ano e para as nossas conquistas, né? O ponto é, como é que a gente desenvolve uma relação mais positiva com o dinheiro para que a gente, apesar de toda aquela herança que veio, a gente consiga ver o dinheiro como uma coisa que vai nos potencializar na nossa vida, né? Vai nos ajudar a ter escolhas, a cuidar da gente quando a gente precisa, né? A poder dizer pra gente, eu quero por aqui, não quero por aqui, né? Então, tem uma liberdade de poder seguir um caminho, né? Isso aí. Ou né? sair dele. Então, um outro erro, assim, que a gente vê muito frequente e quando a gente senta para fazer o planejamento aí no começo do ano, é você fazer um plano que você faz lá tudo no papel bonitinho, estabelece lá os números e tal, mas você esquece de usar aquilo como um guia para as suas decisões, né? Para te impedir de tomar decisões no impulso, que é aquilo que a gente estava falando, né? Como é que a gente gasta menos, né? Então, quando a gente pôs no papel e a gente concretizou aquilo que a gente quer, fica mais fácil da gente fazer a escolha. Fica mais fácil de falar, eu não vou fazer isso hoje, porque eu tenho aquele desejo maior que eu pensei e que eu planejei para o meu ano, né? Então, as pessoas fazem o plano, mas elas fazem todos os números lá e elas esquecem disso, né? Elas não usam esta ferramenta como uma coisa para nos ajudar nos processos de decisão. E aí, volta um dia
E aí a pessoa chama o seu parceiro ou sua parceira e fala, vamos olhar as contas aqui, né? Tá muito bagunçado. Tá muito bagunçado. Aí você fala assim, eu planejei que eu ia gastar 10 para sair, gastei 15, né? Eu planejei que eu ia gastar 20 na roupa, eu gastei 30. Aí começa, né, o palco. A briga tá feita, né? Também tem uma coisa. A gente faz o planejamento, mas esquece de quanto a gente ganha. Também tá errado, sabe por quê? Eu preciso comprar, fui convidada para ir numa festa. O vestido tem que encantar todas as mulheres. E aí? Passou da conta e aí eu vou gastar? O que hoje a gente já sabe que ficar com a mesma roupa, se apresentar com a mesma roupa é de bom senso, né? Até as princesas têm feito isso, né? Exatamente. Então vamos tirar do guarda-roupa as roupas mais antigas aí, dar uma arrumadinha. Não tem problema repetir. Mas é real, né? O melhor carro do ano, só que esquece do IPVA. E aí? Exato, então. É isso, é você entender que quando você faz o planejamento, né? E você tem lá, dentro daquele planejamento, as suas contas básicas que você sabe que você vai ter todo mês, né? Você já separa aquele tanto no seu banco, no seu dinheiro, para pagar suas contas básicas. E o que sobra, né? Que pode ser pouquinho, pode ser mais ou menos, pode ser bastante, você divide aquele tanto em 4 e você fala, bom, eu posso tanto por semana. Dividir o que sobrou? Isso, então você pega, é uma maneira de fazer, né? Então você tem lá, vamos supor que você faça 100 dinheiros por mês, né? Então desses 100 dinheiros, 60 dinheiros você tem que usar para pagar luz, educação, né? Transportes, etc. Então já você separa desses 100 que você fez, 60 para essas contas básicas. Sobrou 40, né? Bom, então eu pego esses 40 e faço uma matemática assim, vamos dizer que 30 ou 20, vamos dizer que 20 eu vou deixar separado para os dias de chuva, né? Que a gente sempre esquece dele. Então sobrou 20. E aí eu tenho 4 semanas no mês. Então eu tenho mais ou menos uma matemática mental que eu pego esses 20 e divido por 4, sobra 5, dá 5. Então eu tenho 5 por semana, 5 dinheiros para gastar por semana. Então esse é o meu número mental, entende? Então eu fiz, é um exemplo simples, né? Mas para entender melhor como usar o que sobrou. Isso, então é para entender como é que eu posso usar os meus números e meu planejamento para me ajudar nas decisões antes de eu tomar a decisão, né? Que a pior coisa que tem é a gente começar no começo do ano toda empolgada, fazer o plano e tal, chamar as pessoas, chamar filho, falar, gente, vamos economizar e tal. E aí a gente esquecer de alimentar esse planejamento e a gente parar de tomar decisões no momento certo, e aí aquilo virar o espelhinho retrovisor, né? A gente usa o planejamento, só olhar para aquilo que a gente já fez, sabe? Mas não para aquilo que a gente é melhor não fazer agora para a gente poder chegar no plano que a gente quer. Entendeu? Entendi. E se eu não tiver esse dinheirinho sobrando? Onde é que eu vou? Como é que eu vou construir alguma coisa? Como é que eu vou analisar se aquele dinheiro que eu ganho dá para o início até o fim do mês? Pois é. Não só se você não tiver o dinheirinho sobrando, mas se você tiver em dívida, né? Nossa. Se você tiver numa situação ruim de dívida, né? Aí dá mais dor a gente olhar para o dinheiro, né? Mais difícil. E aí eu falo assim, para você estabelecer uma relação boa com o dinheiro, principalmente quando você está nesse momento ruim, primeiro assim, você tem que lembrar que você tem que fazer com que o seu ano, né, tenha muitos janeiros, né? Eu falo assim, você vai fazer um plano, você vai largar ele, a gente geralmente não acerta de primeiro, né? Você vai largar ele, você vai ter que recomeçar, você vai ter que fazer com que seja janeiro de novo e pegar aquele ímpeto de recomeçar, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa é assim, tá com dívida, não sabe para onde ir. Se você puder ter uma pessoa, um planejador, uma pessoa que te oriente, ótimo. Se você não puder, pega aquela pessoa na sua família que é boa com dinheiro, ou aquele amigo que sabe que é mais jeitoso, que já tá melhor, chama ele, convida para um café, né? Vamos bater um papo, pergunta para ele como é que ele faz.
né? A preocupação também, eu acho que hoje em dia, nós temos aí pouco tempo para falar mais um pouquinho, é os bancos, né? Nós temos banco, nós temos financeiras aí que fica prometendo 1001 coisa, cartão de crédito, né? Então você tem um minutinho aí pra gente lapidar isso aí, porque eu preciso estar com o meu fígado inteiro esse ano. Pois é. Olha, vou te dizer, cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Ele não é ele muitas vezes ajuda a gente na nossa vida, mas a gente tem que saber usar eles. E a vontade de consumir que a gente tem é tão grande que é muito difícil a gente, tendo cartão ou tendo vários cartões, a gente conseguir não controlar esse impulso de não gastar. Você tem que pagar. Então, e bancos digitais, todas essas facilidades que a gente tem cada vez mais no mercado, abra sua conta aqui que você tem pontos, né, para você gastar, milhas, aquelas coisas, tudo isso, na verdade, não contribui muito com a nossa saúde financeira, né? A gente tem que ter feito aquela lição de casa antes, e aí qualquer banco ou qualquer cartão de crédito pode ajudar, não é isso que é o problema, né? Mas assim, uma outra dica que eu quero dar antes da gente encerrar é simplifique. Tenha uma vida financeira muito simples. Do mesmo jeito que o plano tem que ser simples, simplifique. Tenha, no geral, um cartão e uma conta atende a maior parte das pessoas. Porque aí a gente garante que a gente vai ter menos armadilhas aí pela frente. Então, pessoal, tá aí. Tiveram uma lição de casa? Perfeito? Façam essa lição. Tenham vários janeiros brancos por aí. Para quem não a conhece, acompanha a Lígia aí nas redes sociais. Dinheiro nosso de cada dia. Dinheiro nosso de cada dia, isso mesmo, tá aqui embaixo. Pessoal, muito obrigada, tá? Obrigada por você ter aberto a sua casa no ano de 2025. Estamos por aí, tá? Deus abençoe cada um de vocês e aprendam sim, gastar menos e participar do meu programa, Rede TV Paraná com você.